Ok, muito boa tarde. Desde já aos meus amigos que aqui estão, já vou falar um pouco sobre isso. E especialmente às pessoas que nos estão a ouvir, peço desculpa por estes 3 minutos de atraso, mas houve aqui um imprevisto, que é o facto do nosso amigo, que é residente neste programa, Alfredo Abreu, me ter informado há pouco que não consegue estar junto ao computador, nem pode usar o telemóvel, que está a andar de moto neste momento, então provavelmente não vai conseguir entrar na conversa. Todavia, estou cá eu, está a Célia Costa, bem-vinda Célia. E temos um convidado pela primeira vez, nesta última sessão antes das férias, do Reflexos de Vida e Fé. Temos um convidado que é o Dr. Joaquim Rogério, que eu depois vou passar a tratar por Kim, que é como nós nos tratamos, e que está ligado às questões, portanto, da informação jurídica, e vamos falar um bocadinho sobre, por causa do tema de hoje, lembramos do convidar, que é o tema liberdade religiosa. Pensando na liberdade religiosa em Portugal, nós durante muitos anos éramos considerados um país católico, portanto, e digamos que em 71 ou 72, já não me lembro bem, no tempo do anterior regime, do Marcelo Caetano, houve uma lei relacionada com liberdade religiosa, mas era uma lei muito mitigada, que não introduzia grande diferença, enfim, numa certa injustiça e falta de liberdade religiosa que existia no país. Entretanto, veio em 1974 a implantação da democracia, e com isso vieram também fluxos de chamados retornados, muita gente que estava nas antigas colónias, especialmente em Angola e Moçambique. Relembro que em Moçambique havia uma grande colónia de hindus e de muçulmanos, tal como na Guiné, e portanto esses portugueses, digamos, vieram para a chamada metrópole na altura, e aqui quiseram continuar naturalmente a sua prática religiosa, e isso introduziu na sociedade portuguesa uma heterodoxia religiosa que não existia até à época, pelo menos numa escala significativa. Depois dá-se também o fenómeno da globalização nas últimas décadas, que fez com que migrantes viessem, muitos do Brasil, é um país com muitos evangélicos, como se sabe, muitos de leste, portanto da Ucrânia e de outros países que são ortodoxos, e portanto isso veio introduzir também outros tipos de fé, outras experiências religiosas na sociedade portuguesa. E em 2001, então, o então Primeiro-Ministro António Guterres conseguiu aprovar uma lei de liberdade religiosa, que é a lei que nos rege neste momento, e que me parece que veio introduzir alguma liberdade religiosa. Eu digo alguma, enfim, já vamos discutir isso lá mais para a frente. Pelo menos veio chamar a atenção, alterar algumas coisas, e também chamar a atenção que, apesar de o país ser maioritariamente católico, embora parece que cada vez é menos católico, segundo os estudos, enfim, académicos que têm sido feitos ultimamente, mas que há uma realidade completamente diferente do que havia há décadas, não é? Com uma variedade religiosa muito, muito grande. Mas eu tenho aqui uma questão de partida que eu gostava de colocar aos meus amigos e ao nosso convidado também, que é: porque é que nós queremos uma lei de liberdade religiosa, porque é que nós a queremos e para que é que nós a queremos? E isto foi duas questões que a Célia levantou, e eu acho que são questões interessantes para nós começarmos, talvez partirmos daqui. Porque é que nós queremos uma lei de liberdade religiosa e com que finalidade? Não sei se a Célia quer começar por dizer alguma coisa, porque levantou estas questões. Sim. Olá, boa tarde. Kim, muito bom ter-te aqui. Boa tarde. Pois, eu andei toda a semana a pensar neste tema que tínhamos acordado para hoje, e a dada altura vi que há uma série de questões mais formais que, se procurarmos a resposta, será fácil encontrá-la. A
aproveitei para reler, estava a dizer isso ao Brice, aproveitei para reler o decreto-lei que foi aprovado há 20 anos atrás. Desde então as alterações que houve foram coisas muito, muito pouco significativas, portanto a essência mantém-se. Mas aquilo que mais me interessou, sabendo eu qual é a resposta que tenho para mim, mas eu gostava muito de ouvir outras ideias e outras respostas, penso que é basicamente consensual, que a ideia de uma lei da liberdade religiosa é óbvia numa democracia. Eventualmente podemos questionar porque é que foi necessário criá-la, não é? Essa é uma pergunta interessante. Mas hoje em dia, tanto tempo depois do 25 de Abril, é uma questão que basicamente não se coloca. Agora, sobretudo para as chamadas minorias religiosas em Portugal, vale a pena pensar, então, mas queremos porquê? E eu recordo-me sempre de uma coisa que alguém disse há muitos anos atrás e que me fez imensa confusão na altura. O argumento dessa pessoa, que era um líder evangélico em Portugal, até com algum destaque, disse: se os outros têm, nós também temos que ter. E isto pareceu um argumento de uma imaturidade imensa por si só. Eu consigo perceber que para quem está no poder e para quem legisla tem que haver esta preocupação com o estatuto de igualdade de todos os cidadãos, independentemente das suas convicções, desde que, obviamente, se mantenha dentro dos parâmetros do respeito pelos direitos humanos, pela Constituição, etc. Agora, em termos de convicção e de prática religiosa, seja ela qual for, parece muito pobre. Querer ter-se só porque os outros têm. E depois o que é que vamos fazer com isso? Não é? Porque se for só um ter por ter, também não me parece que cheguemos muito longe. Então foi estas duas ideias que andaram na minha cabeça. E antes de passar a palavra ao Kim, queria só dizer que eu pessoalmente, e acho que esta posição se prende muito com esta temática, pessoalmente, volto a dizer, defendo a total separação entre Igreja e Estado. Sei que há irmãos meus que não pensam da mesma maneira. Sei também que há países, nomeadamente América do Norte, etc. Há países em que esta separação entre a fé e o Estado não é tão radical, nomeadamente os norte-americanos têm alguma capacidade de misturar as duas coisas com maior ou menor sucesso. Mas analisando os prós e os contras, eu chego sempre à conclusão que a separação entre a Igreja e o Estado deve ser total, a bem das duas instituições. A forma como cada indivíduo depois lida com estas questões em termos da sua consciência, isso já é outra questão. Mas em termos formais, eu defendo que deve haver separação total. E só no âmbito desta separação total é que eu consigo encaixar uma lei da liberdade religiosa e um estado de igualdade religiosa, que é outra coisa. Não são exatamente as duas a mesma coisa. Pronto, este é o meu princípio. Kim, a tribuna é tua. Sim, olá, Brice, Célia. É assim, é uma pergunta realmente difícil, muito pertinente, porque afinal de contas, nós os que aqui estamos, suponho, defendemos a separação entre a Igreja e o Estado, e afinal temos o Estado através da lei, o Estado, usando a expressão Estado no sentido abrangente, não como administração central, portanto o Estado através de uma lei a interferir. Eu não posso deixar de recordar que nós não vivemos num contexto social homogéneo, tradicional, a moda antiga, portanto, em que os valores se passam, em que as culturas estão fortemente coesas
e os valores passam de geração em geração e não há grandes liberdades para fugir disso, já há muito tempo que se foi, portanto, que começou a haver muitos cruzamentos de influências mútuas de culturas diversas, portanto, aquilo que os franceses falam na mundialização, nós falamos mais na globalização e no pluralismo, tudo isto faz com que, e também as influências todas da técnica, da Revolução Industrial, e todo este mundo atual que nós temos, que não se compadece com o ritmo digamos, de uma realidade muito estabilizada. Então, isto faz com que aquilo que antigamente era uma fonte de direito por excelência, que era a tradição, eram os costumes, que era o costume, deixasse de ser a fonte por excelência. E deu lugar à intervenção da vontade, da autonomia, por meio de contratos, por meio de acordos, por meio de convenções, por meio de tratados. E nós temos coisas como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que se preocupa, nomeadamente o artigo 18, com as questões de liberdade religiosa. Temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, já tivemos antes, no século XVIII, Bill of Rights da Virgínia sobre isso, e tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no século XVIII. Portanto, há instrumentos, há fontes de direito factícias que têm a ver com a vontade dos Estados e das organizações, e a lei também, por causa da questão democrática da soberania que é expressa através dos órgãos legislativos, a lei também começou a assumir um protagonismo muito importante. Ora, a Hannah Arendt falava muito na questão da cidadania como o direito a ter direitos. Num contexto dessas, se não há uma lei de liberdade religiosa que traduza a preocupação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a preocupação da nossa própria Constituição, e que consagre legislativamente aquilo que concordatariamente foi consagrado com a Igreja Católica, se isso não for feito, e há aqui um déficit de cidadania da parte das outras igrejas e comunidades religiosas. E eu acho que esta lei é para permitir o direito a ter direitos. Porque não basta uma dignidade intrínseca ou imanente. É importante que, do ponto de vista prático também, haja um direito a ter direitos. E portanto, se nós não temos uma concordata, isso, como disse o Briços há pouco naquela introdução, a lei de 1971 é uma lei ineficaz, segundo o conselheiro Sousa Brito, é uma lei criada para não ser aplicada. Com a nossa Constituição havia necessidade desta lei. Deixa-me só dizer, eu entendo esta lei como Constituição da República aplicada em matéria religiosa. É isso. Ok, mas o que não quer dizer que nós possamos dizer que, pelo facto de haver desde 2001 uma lei de liberdade religiosa em Portugal, que haja efetiva liberdade religiosa, digamos assim, em todas as suas consequências. Porque a partir do momento em que não há igualdade, não é? Ou seja, em que há um instrumento de direito internacional chamado concordata, celebrado entre o Estado português e o Estado da Santa Sé, que concede determinados privilégios à Igreja Católica, e depois há uma lei para os outros, logo aqui há uma discriminação, digamos assim, à partida. É claro que eu olho para esta lei como sendo alguma coisa que se fez para, digamos, de certa forma até pedagogicamente mostrar à sociedade que há mais vida para além da Igreja Católica, ou seja, há outras realidades religiosas, há outros cidadãos que têm outras opções religiosas. E não vamos esquecer aqui também o direito, como diz a Constituição, de ter religião ou de não ter nenhuma religião. Portanto, quem não tiver nenhuma religião deve ter os seus direitos assegurados também da mesma maneira. Só que penso que não há uma efetiva liberdade religiosa no sentido em que não há igualdade. Eu vou dar aqui dois exemplos práticos. Capelanias. Esta lei prevê as capelanias, mas na prática isso não acontece. Estou a falar de capelanias hospitalares, estou a falar de capelanias nas Forças Armadas e Forças de Segurança, se quisermos. De facto, eu conheço apenas um caso, que é um caso, enfim, que não é
Bom, é a exceção que se calhar confirma a regra, não é? Mas de facto não há espaço para haver outras capelães, digamos assim, que é nestes âmbitos, de outras orientações religiosas que não sejam católicos, indicados pela Igreja Católica. E até vou mais longe, isto pode ter interesse para o Kim Rogério saber. Eu vou contar um testemunho pessoal. Eu estou ligado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da minha cidade já há muitos anos. E a certa altura eu fui convidado para ser capelão. Ora, os regulamentos não exigem que o capelão de uma unidade, de um corpo de bombeiros voluntários, seja católico. Não tem essa exclusividade. No entanto, a partir do momento em que eu fui indicado para essas funções, logo mais houve um mal-estar a partir do bispo da diocese, que mexeu os cordelinhos para impedir que um pastor protestante pudesse ser capelão do Corpo de Bombeiros Voluntários do Conselho. E assim aconteceu. E portanto, isto acontece porque... E entretanto, esse corpo de bombeiros já tinha convidado vários sacerdotes católicos de várias paróquias na cidade para serem capelães e todos eles recusaram. Portanto, isto é um bocadinho, indo à história do brinquedo e da criança, é um bocadinho como, olha, o menino tem um brinquedo, mas não brinca com ele. Mas há outro menino que quer brincar com aquele brinquedo. Ele diz, não, o brinquedo é meu, tu não brincas. Então, mas tu também não estás a brincar? Está bem, mas é meu, tu não brincas. Portanto, é um bocadinho essa ideia. E daí eu achar que a lei é uma coisa, como todos nós sabemos, a execução da lei é outra. Porque as mentalidades não se mudam com a lei. E demoram mais tempo a mudar. Aliás, há pessoas que admiram-se que às vezes ainda há uma mentalidade um bocadinho do estilo inquisitorial, não é? Se tu não és como eu, és esquisito. Bom, mas não admira, só lá para aí há 200 e poucos anos é que acabou a Inquisição formalmente em Portugal. Portanto, são poucas gerações ainda, quer dizer, isto ainda permanece na mentalidade das pessoas. E as pessoas não têm noção ainda destas diferenças. O caso das capelanias, já vou dar outro caso, e depois passo a palavra para vocês, é um caso que está previsto na Lei de 2001. Muito bem. Mas, por exemplo, outra dificuldade com que as igrejas, normalmente evangélicas, protestantes, se deparam é com o seguinte: quando se desenha uma nova urbanização, normalmente, muitas vezes prevê-se um espaço, um terreno para uma paróquia católica, para uma igreja com os seus, não é? Com o seu trabalho social ali à volta, etc. Ora, isso não é feito para as outras igrejas. Não é feito, nunca é feito um estudo, digamos assim, da população, para ver, deixa lá ver, esta população, qual é a predominância religiosa desta população? E como é que nós vamos responder a isso? Ou seja, o que é que faz com que as minorias tenham sempre muita dificuldade em comprar terrenos, coisa que a Igreja Católica recebe, a maior parte das vezes, gratuitamente do Estado ou das câmaras municipais, e tanto para salas de culto como para o seu trabalho social, não é? Porque muitas vezes as paróquias católicas têm associado, não é, no mesmo espaço, no mesmo terreno, essa situação. Portanto, isto são apenas dois exemplos muito claros de uma coisa que não é a liberdade religiosa, porque a liberdade inclui uma horizontalidade de direitos, digamos assim. Não sei, eu não sou jurista, mas talvez o Kim Rogério possa falar melhor sobre isto. Não sei se a sua ideia é essa também. Sim, claro, uma questão é a law in the books, não é? A lei nos livros, e outra é a law in the practice, portanto, a lei na prática. Eu devo dizer com toda a franqueza que acho que estas carências estão mais na lei na prática do que a lei no livro. Eu acredito que a nossa Constituição e a nossa Lei de Liberdade Religiosa, com as alterações que teve, nomeadamente essa das capelanias de 2009, são alterações que são boas de forem levadas à prática. Talvez tenha que se mudar algumas coisas na Lei de Liberdade Religiosa, algumas pessoas têm falado nisso, o mestre André Folk tem alertado para uma situação em que ele tem muita razão, que do ponto de vista urbanístico
e na lógica do Código Civil, pensando assim, porque o urbanismo toca muito com o direito administrativo, mas também há a dimensão do Código Civil e a lei da liberdade religiosa, faz com que a autonomia dos condóminos faça com que regulamentos e títulos constitutivos de propriedades de prédios que sejam construídos e propriedades horizontais que sejam construídas e edificadas, os espaços sociais que tenham de equipamentos excluam a partida que esses equipamentos possam ser, por exemplo, para culto. Ora, isso condiciona imenso e põe também tudo demasiado peso, é desproporcional porque coloca demasiado peso nos próprios condóminos. O que o Briços disse tem toda a razão de ser, tem toda a razão. Eu sei que há algumas igrejas, nomeadamente evangélicas, que têm um poder de barganha, de negociação diferente e que foram conseguindo, com muito custo, mas as igrejas já cá estão há muitos anos, foram conseguindo com muito custo direitos de superfície para poder construir, mas sabendo que ao fim de X tempo o que lá construiu fica para o Estado. E sei que algumas outras comunidades religiosas, algumas com poder de barganha muito superior e têm conseguido, comunidades religiosas e não cristãs até, no caso, têm conseguido templos em lugares absolutamente centrais, importantes, nomeadamente em Lisboa. Há um poder de barganha também, que são aspectos que têm mais a ver com a influência, com a política, isso funciona na realidade, é assim mesmo. Mas não há dúvida que esse é um déficit, o caso dos templos. Tem problemas, questões de ruído, a lei do ruído também não está muito bem, tem trazido muitos problemas, porque depois o aplicador da lei, nomeadamente nos municípios, não tem uma compreensão cultural para ler a realidade e poder fazer justiça na aplicação da lei, e uma justiça que aplica a lei verdadeiramente. Ou seja, leitura de uma norma à luz da Constituição e da lei da liberdade religiosa, não conseguem fazer esta ponte, muitas vezes. São prejudicados mais. Na verdade, isto tem levado a que alguns, só com muita luta jurídica, indo para tribunais, é que se consegue, por vezes, muito raramente, dizer, atenção, nós tentamos pelo município que nos fosse, que se nos encontrasse uma alternativa, razoável para a nossa celebração de culto, nunca nos arranjaram, nós tentamos e, portanto, com base nisso, não são os condóminos que nos põem fora, nem a Câmara desta maneira, e por vezes o Tribunal pode dar razão. É uma longa luta, Briços, eu concordo contigo, mas acho que é um defeito de mentalidades, como tu disseste, mais do que qualquer outra coisa. Felizmente conheço, e o Briços conhecerá, e a Célia, sei e tenho visto que no meio da Igreja Católica Romana há muita, mas muita gente que está imbuída desta nova mentalidade, ou seja, que incorporou uma perspectiva nova, que é da nova concordata. Esta nova concordata, no fundo, foi para manterem o regime, que é um regime normativo que provém de uma fonte pactícia de um acordo, por razões que se prendem também com a própria realidade da Igreja Católica, e com a Santa Sé e com o Estado do Vaticano, mas sem que isso possa, de alguma maneira, pôr em causa o princípio de igualdade. Ou seja, esta lei para os outros foi feita no sentido da lei de liberdade religiosa de haver uma harmonização, ou seja, não haver um direito para os católicos e um para os outros. A ideia, pelo menos, que foi expressa e que consta da lei nos livros, na Constituição, na lei de liberdade religiosa, implica verdadeiramente uma igualdade. Portanto, eu digo com franqueza, pode ser melhorada? Pode. Esta do urbanismo e dos templos é uma delas. Mas, noutros casos, é mais uma questão de mentalidades que se ultrapassam com diálogo, que se ultrapassam com manifestações perante as entidades, reclamações, denúncias e por via litigiosa se for necessário, mas tanto quanto possível, se possível, evitar a via litigiosa, mas por vezes não tem sido possível, tem que ser mesmo recorrer aos tribunais. E, portanto, os tribunais têm sido muito úteis nesse aspecto. É preciso que os nossos magistrados, a semelhança dos magistrados do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, é preciso que os nossos magistrados tenham a formação humana e técnica que lhes permita trazer a law in the books, a lei nos livros,
para a prática. Mas concordo, isto não se muda por decreto. É. Então, parece-me. Pronto, eu quando estava a ouvir o Brice a falar, pensei, pronto, eu agora vou-me embora porque ele está a dizer aquilo tudo que eu penso e eu não vou estar a repetir. Então, parece-me que há aqui duas ou três coisas. Uma é que, apesar de Portugal ser um país muito pequenino, não é? E de, pelo menos formalmente, de maioria católica, temos que ter em consideração que há diversas realidades regionais nesta matéria e que a concretização deste assunto não avança toda à mesma velocidade. Eu tenho muita consciência disso por viver num município e numa zona tradicionalmente ou de esquerda ou de extrema esquerda, que de uma forma geral tem mais facilidade em olhar para as diversas convicções religiosas sem preferir nenhuma. Uhum. E a verdade é que se nota a diferença depois quando é necessário tratar de coisas concretas. Então, de facto, há aqui três dimensões, se pudermos dizer. Temos a lei, não é? Portanto, a dos livros. Temos depois a forma como essa lei é concretizada pelos seus agentes. E o que o Kim acabou de dizer é verdade, porque muitas vezes nós vamos tratar de assuntos em locais de serviço público ou com as forças de segurança, etc. E percebemos que não há qualquer formação nesta matéria das pessoas que têm que tomar as decisões. Eu recordo-me aqui há 3 ou 4 anos em que tive que ir falar com o vereador aqui da Câmara que tinha a responsabilidade da questão urbanística. E foi um alívio falar com alguém que sabia de que é que eu estava a falar. Não era por ser vereador, era um homem que tinha cultura, que já tinha pensado sobre estes assuntos, que tinha uma opinião. Não significa que nós concordássemos em tudo, mas ele sabia de que é que eu estava a falar. Então foi possível dialogar. Mas ele nem sequer tinha a solução para o problema. De facto, não havia solução. Mas percebemos que havia ali uma caixa de diálogo e uma porta aberta de parte a parte para o futuro. Não é? E isso não acontece de forma igual pelo país, como devem calcular. E, finalmente, temos uma terceira dimensão, que, como vocês já disseram, e nós temos sempre que nos lembrar disto, que é das mentalidades. Tem aquela que evolui a um passo de caracol, quer dizer, e muitas vezes nós nem temos a percepção de que as coisas estão a mudar. E também há os avanços e retrocessos. Eu estava a pensar, aqui há tempos fui passar um fim de semana prolongado a Lisboa, isto como eu moro na província, há coisas que a gente nem sabe que existem, não é? E fiquei surpreendida com algo que é banal para qualquer um de vocês, que é a proliferação impressionante de locais de culto abertos e mantidos por comunidades de cidadãos de outros países, nomeadamente brasileiros. Naquela grande caldeirão, não é? Que para a maior parte das pessoas ainda por cima é extremamente confuso. Nós vamos dizer, mas nós não pensamos todos exatamente da mesma maneira. Pois isso é muito fácil para nós, que temos uma cultura religiosa, que estamos bem informados, etc. Mas para a maior parte das pessoas, isto não é tão claro. Eu estava a pensar naquela quantidade, porta sim, porta também, não é? Quer dizer, garagens, lojas, espaços mais variados, com uma placa enorme cá fora, com uns cartazes assim, com umas coisas duvidosas. E muitas vezes estas comunidades, até pelo facto de serem praticamente só constituídas por cidadãos de outros países, e não me interpretem isto como um juízo de valor, porque não é, estou apenas a constatar um facto. Estas matérias da liberdade e igualdade religiosa não nos dizem nada. Ou seja, há imensas pessoas a frequentarem estes espaços,
que aos olhos dos outros é tudo basicamente igual. Mas a verdade é que eles estão nos seus pequenos, nos seus Little Brasil, ou Little isto, ou Little aquilo, em que mantêm as suas práticas e têm toda a legitimidade para o fazer, não é isso que está em causa, mas que estão perfeitamente a leste destas matérias de que estamos aqui a falar. E a minha pergunta é, perante este caldeirão enorme, que num país tão pequenino acaba por ter uma grande representatividade, como é que isso afeta a evolução das mentalidades? E isto, esse vereador com quem eu falava, a dada altura disse, e eu tive que dizer que ele tinha razão, ele é um homem profundamente respeitador das convicções religiosas de toda a gente, disse-me: ninguém foi mais prejudicado por esta vinda de tantas práticas religiosas em tão pouco tempo. Ninguém foi mais prejudicado em Portugal do que os evangélicos. E eu percebi o que ele queria dizer. Não tinha a ver propriamente com as questões doutrinárias, tinha a ver com esta confusão que apareceu, que aqui no sítio onde eu vivo é pacífica, porque, pronto, enfim, isto é Alentejo e pronto, mas que em locais como Lisboa, nas grandes cidades, assume alguma relevância. Eu acho que isso é inteiramente verdade, mas eu vou ser mauzinho. Eu acho que, em parte, os evangélicos têm responsabilidade nisso, porque não se afirmaram publicamente na medida em que o deveriam ter feito antes dessa onda, digamos assim, de brasileiros, de outros, a virem para cá e criarem comunidades religiosas com as suas idiosincrasias. E, portanto, depois tudo é evangélico, não é? Eu, por exemplo, aqui perto da minha casa tenho uma igreja chinesa evangélica. Uma igreja evangélica chinesa, que é só frequentada por pessoas de etnia chinesa. Bom, mas eu acho que a nossa Constituição é fantástica em termos de direitos, liberdades e garantias. Mas há aqui uma coisa que eu penso que qualquer jurista sabe melhor do que eu, que é, uma coisa é a legislação, outra coisa é a sociedade em si, as dinâmicas da sociedade. E a legislação nunca vai à frente, normalmente nunca vai à frente das dinâmicas da sociedade. Por exemplo, se surgem crimes na internet, antes de haver internet, não havia razão para haver legislação nesse sentido, nem se sabia como. Sim. Então, o legislador, perante esses problemas, cria depois a legislação para poder enquadrar, digamos assim, essas atividades e punir os criminosos, etc. Portanto, há aqui uma decalagem entre a realidade, a dinâmica da sociedade e a própria legislação. Também já ouvi pessoas perguntarem por isso mesmo, se a instauração da democracia foi em 74, se a Constituição foi aprovada em 76, porque é que só em 2001 é que veio uma lei de liberdade religiosa a reconhecer os direitos das minorias religiosas, digamos assim. Mas se nós olharmos para o quadro mais amplo a nível mundial, eu há dias estava a ouvir o Presidente da Assembleia da República dizer que 2/3 da população mundial não tem liberdade religiosa, ou vive em territórios onde não existe realmente liberdade religiosa. E isso liga com uma outra questão que eu gostava de ouvir também a opinião do Kim Rogério, que é a dificuldade de base que os Estados laicos normalmente, ou que os políticos dos Estados laicos têm em lidar com as questões da liberdade religiosa, ou com a realidade religiosa, digamos assim, devido a um certo desconhecimento. Porque a dificuldade é esta, para aquilo que eu consigo entender. Por um lado, os cidadãos têm liberdade de querer ter a fé que quiserem ter, etc. Por outro lado, e aqui surge outro fator, nós estamos sempre sujeitos a que surjam práticas religiosas que são atentatórias dos direitos humanos, não é? E, portanto, o legislador ou o governante, digamos, o político num Estado laico, tem dificuldade em perceber onde é que se estabelece balizas.
não é? Por um lado, as pessoas têm toda a liberdade, mas por outro lado, também começa a haver, em vários países do mundo, como nós sabemos, começa a haver, não, sempre houve, instituições que, acoberto da religião, por baixo da capa da religião, dedicam-se apenas ao negócio e no sentido da manipulação e da exploração da fé das pessoas, ou da crendice popular, se quisermos, e por outro lado também grupos religiosos abusivos, digamos assim, as chamadas, eu não gosto muito de usar o termo, mas seitas abusivas ou seitas destrutivas. Tem um amigo meu que é o António Madaleno, que escreveu um livro há uns meses sobre os Testemunhas de Jeová, onde ele conta a sua experiência de muitos anos lá dentro e de responsabilidades que tinha, etc. E depois como é que saiu e como foi o drama para sair e, enfim, e toda essa situação, onde expõe à luz, digamos, às pessoas uma série de comportamentos que são intoleráveis do ponto de vista da lei e dos direitos humanos. Portanto, eu creio que o legislador, não é só em Portugal, é em França, aliás, em França há um debate neste momento, o Joaquim Rogério deve estar a par disto, um debate neste momento sobre esta matéria, porque não se quer nem deitar fora a água com o bebé com a água do banho, mas ao mesmo tempo, se calhar é preciso estabelecer alguns limites, não é? E isto é muito difícil de fazer, não é? É muito difícil, é extremamente difícil, de tal maneira, como vocês sabem, e não querendo aparentar ser intelectual, não quero ter essa pretensão, mas quero recordar aquele pessimismo do Max Weber, do politeísmo axiológico, a impossibilidade de uma intercomunicação entre as várias esferas de valor e as várias esferas de ação. No entanto, o paradigma que nós vivemos, que nasceu sob grande influência, nomeadamente John Locke, mas já vem muito de trás, desde os estoicos, que é este do diálogo e da abordagem dialógica, da possibilidade de vários mundos coexistirem e do direito, ali, com dificuldades e com humildade, ter que estar no meio deste pluralismo como um entre outros. E, portanto, isto é difícil. E difícil porquê? Porque, na minha opinião, o modelo mais francês, de matriz francesa, do laicismo, tem tido uma força muito grande e confunde-se Estado laico com laicismo. O laicismo é uma violência, porque o laicismo impõe uma cosmovisão sobre outras, e então o laicismo é uma forma de totalitarismo ideológico. Claro. E, portanto, porque existe nestas questões todas, a religião é uma questão de mistério, querem empurrar religiões para o fórum meramente privado, como aqui já foi debatido neste espaço, para o fórum privado, mas é certo que a religião é mistério, é intimidade, mas também é existência, é convivência, é partilha, é serviço público e é prestação de contas. E não só há uma violência neste laicismo, nesta laicidade levada ao extremo, como, por outro lado, existe também aqui o perigo deste laicismo alimentar os fundamentalismos. Porque o que é que alimenta o fundamentalismo? É a falta de debate no espaço público também. Porque se as várias comunidades religiosas e igrejas são chamadas e convidadas a debater no espaço público, a dar razões da sua fé, e é curioso que a lei da liberdade religiosa permite, é curioso, tenho aqui até, recordo, não só a professar a crença, etc., mas a procurar novos crentes para ela. Portanto, a verdade é que neste tipo de situação, o que é que nós temos? Temos que o laicismo acaba por empurrar a fé para o privado, afastá-la do espaço público. Isto não desenvolve uma cultura de diálogo, de debate, de autocrítica e, portanto, ajuda a alimentar os fundamentalismos. Mas eu vou chegar um pouco mais longe na questão que o Brice levantou. A questão é que no mundo jurídico eu vejo que tem havido ultimamente 3 tendências. Uma, a do laicismo, que encontra em França a sua principal orientação. Outra, que é uma tendência de desistir um bocadinho
da procura da unidade na diversidade, ou de espaços de unidade na diversidade, e cair na autorregulação, ou vamos lá dizer, situações autopoéticas de os grupos que se organizem na sua própria esfera, que é o comunitarismo. Os comunitarismos, que os hindus estão juntos, estes estão juntos, eles é que sabem da sua vida, ninguém sabe mais nada. E existe uma perspectiva liberal, que pode ser mais próxima ao comunitarismo, permitir certos laivos de comunitarismo e outras um bocadinho mais individualistas, mas esta perspectiva liberal, republicana, democrática, de matriz pluralista, tem ganho terreno, na minha opinião, e no próprio direito. E na minha ótica, a perspectiva da lei da liberdade religiosa reflete este republicanismo liberal, mas também plural, passa a mensagem de acreditar que há aspectos que nos são comuns a todos e onde devemos cooperar, até um dos princípios da lei da liberdade religiosa, a cooperação. Deixem-me até, vale a pena até ler-vos esse princípio. O Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, e radicadas deve ser lido de outra maneira, não é só as radicadas, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente a promoção, dos direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa, dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Pois bem, existem alguns valores que, embora possam ter algumas nuances e idiosincrasias próprias de cada grupo, alguns valores e alguns bens que são partilhados em boa medida. Depois existe o espaço da diferença. E se esse espaço da diferença não puser em causa os alicerces fundamentais de um Estado de Direito, eu penso, Briços, que neste tipo de situação, mais uma vez, acredito que esta democracia liberal e plural, contrariamente a uma democracia liberal individualista e a um comunitarismo radical, parece-me que é o que está refletido nesta lei de liberdade religiosa e, com franqueza, acho que, apesar de todo o caminho que ainda há a fazer, entendo que pode haver aqui algum otimismo da nossa parte. Não sei se de alguma maneira, Briços, a tua questão, se eu estou de alguma maneira a expressar a minha opinião dentro do mesmo carril, da mesma estrada de reflexão que abriste agora, ou se há algum aspecto que tenhas levantado em que eu posso ainda falar e não tenha falado. Não, essencialmente era isso, quer dizer, nós temos, por exemplo, um modelo americano, que é quem tem unhas é que toca viola, cada um amanhe-se, não é? O Estado não tem nada a ver com as igrejas, não dá terrenos, não dá dinheiro, não dá nada, mas também é onde surgem os grandes fenómenos mais negativos de seitas religiosas destrutivas, não é? Claro. Quer historicamente, quer outros grupos menos conhecidos, mas que nós sabemos que existem lá. Mas eu não queria desviar muito para os Estados Unidos. Apenas partilhar isto. Como? Desculpe, a propósito, para não me esquecer, nós tivemos essa perspectiva com a República Secular, republicanismo secular da República em 1910, da Revolução de 1910, da Primeira República, em que não há assistência, não há apoios à igreja, nem à comunidade, não há nada disso. E o anticlericalismo, etc, 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 etc. Mas depois deixou de ser assim. E hoje o Estado percebeu a importância não só dos ministros de culto, mas a importância das igrejas e das comunidades, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista assistencial, e que, porque o Estado tem que reconhecer humildemente as suas limitações e perceber que todas as outras realidades além do Estado são fundamentais, inclusivamente para o próprio direito, a própria regulação dos conflitos, ser resolvida nas próprias comunidades quando seja possível. É isso que eu ia dizer. Portanto, este modelo já o tivemos na República Secular e Anticlerical de... Sim. Vou dizer uma coisa. Quando como já disse, esta semana aproveitei, reli a lei e uma coisa que me tocou foi o facto de ser uma lei profundamente humana.
humana no sentido de é uma lei que está feita para responder, obviamente, se calhar tem margem para ser melhorada. Eu peço desculpa que acabei de ficar. Não, mas estamos a ouvir, estamos a ouvir. Não sei porquê. Pronto, já voltei. Mas há ali uma grande dose de humanidade, ou seja, percebe-se que os legisladores tiveram em consideração o rigor, mas também houve sensibilidade exatamente por se estar perante uma matéria que não é completamente regulável. Porque eu acredito que é a área em que é mais difícil legislar, porque mexe com aquilo que o ser humano tem de mais profundo, de mais sensível e que, na maior parte dos casos, considera que é seu para a eternidade. Portanto, legislar nesta matéria exige, por um lado, um grande rigor, sem dúvida, mas tem que haver uma sensibilidade muito, muito grande também. Eu encontrei isso nesta lei. Isso deixou-me algum conforto e pôs-me também a pensar no caso, por exemplo, dos evangélicos, que percentagem da comunidade evangélica em Portugal conhece esta lei? Sabe que existe eventualmente, não é? Mas quem é que a conhece? Que percentagem é que a conhece? É que sabe genericamente o que é que ela diz? A maior parte está ausente deste debate, está ausente deste assunto. Eu não sei se na comunidade a que eu pertenço, tirando eventualmente o pastor, se alguém sabia, por exemplo, que esta semana se comemoraram os 20 anos desta lei. Sim, isto eu também não tem sei que nos sobre fazer isso. pensar, não é? Até porque se nós soubermos que ela existe e em que moldes, também não conseguimos responder até a minha outra questão que eu ainda não esqueci. Não vou embora sem vocês responderem, que é para que é que nós queremos uma lei da liberdade religiosa? Eu vou complicar mais, essa Já pergunta, sabemos o porquê. porque o meu papel aqui é complicar, ainda vou complicar mais um bocadinho, que é aquelas pessoas, entenda-se aqueles líderes religiosos, e eu conheço alguns, que quando se fala em liberdade religiosa, querem liberdade, mas só para si, mas não para os outros. Dizem assim, e tal, é bom a gente ter aquele espaço na televisão e não sei o quê, mas é pena porque depois vai lá fulano e Beltrano e este grupo e aquele grupo também. Quer dizer, como se a liberdade fosse uma coisa só para eles. Não é? E depois ouço também falar muito, nós somos a maior comunidade depois dos católicos religiosos e não sei o quê. O que é que isso tem? Nós, se estamos a lutar por liberdade, é para todos. Não é? Digo eu. Sim, eu penso, Briços, que aí duas coisas a propósito desses dois aspectos, que a Célia falou e outro que falaste. Sim, é verdade. O que tu, Briços, disseste agora é muito interessante porque é uma realidade. Isto é uma realidade. Este pensamento é realidade. Ou seja, durante tanto tempo, algumas comunidades, nomeadamente protestantes e evangélicas, queixavam-se dos católicos. Entretanto, aparecem novos grupos e têm muita dificuldade em abrir espaço. E é interessante que esta lei tem um paradigma diferente daquele que a lei, eu já sabia disso, mas foi lembrado agora na comemoração dos 20 anos que houve na Gulbenkian uma sessão, e foi lembrado que o modelo italiano e o modelo espanhol, nesses modelos, as cúpulas, aqueles organismos federadores ou associadores das igrejas e comunidades, como por exemplo aqui seria a COPIC, que seria a Aliança Evangélica, têm um poder muito grande sobre a aceitabilidade de outros grupos. Este modelo foi aceito em Espanha e na Itália, que a Aliança Evangélica, por exemplo, em Espanha, tem poder muito grande. É federação, não é? É uma federação. Sim, sobre quem é que pode entrar, quem não pode entrar, etc. Aqui em Portugal não se foi por esse modelo,
foi-se por um modelo mais aberto, se bem que tem que haver muitos cuidados relativamente a quem é que está a ser reconhecido ou não como igreja, etc. Mas isto eu para concordar com o Briços e entender que esta não é já não é uma questão que se prenda propriamente com a liberdade em si, com a lei, a sua bondade ou não, mas tem a ver mais uma vez com mentalidades e com a necessidade de autocrítica e de crítica, de emitir opiniões como estas que estamos a emitir aqui neste espaço. O que a Célia disse há pouco é interessante, mas eu queria recordar só que a lei não é feita e não deve ser feita por vezes num gabinete ou num escritório de advogados, importante, ou num gabinete por juristas de 25, 26 anos, acabado de quase licenciar-se. Esta não. Esta foi uma das leis que suscitou um dos maiores debates a nível muito grande. Eu lembro-me do Dr. José Dias Bravo ter protagonizado a favor não só dos evangélicos, e ele era evangélico, mas a favor de todas as comunidades religiosas e religiões. Ele batalhou por todos. E, portanto, o Dr. Vera Jardim teve umas antenas muito bem ligadas para procurar ouvir, e ouvir mesmo com ouvidos de ouvir. O doutor, o conselheiro José de Sousa Brito, que foi quem escreveu e que, na minha perspectiva, foi quem problematizou com maior profundidade cada tópico, cada assunto e cada letra e vírgula desta lei, o conselheiro Sousa Brito, também esteve atento ao que se passa lá fora, esteve atento a dimensões filosóficas, a dimensões teológicas, que ele também é um atento da teologia, é uma pessoa muito atenta à teologia, ele pratica interdisciplinaridade, e portanto, e a verdade é que este trio fundamentalmente soube trazer das várias igrejas, reuniões e comunidades religiosas os seus líderes, pelo menos os seus líderes, e com eles pelo menos dialogou. Acho que pelo menos houve um esforço muito grande e mais, e ouvir o que está a ser feito lá fora, procurar saber se o paradigma americano é o melhor, se o canadiano é o melhor, se é melhor o francês, se é melhor o italiano, se é melhor o espanhol. Aproximamos mais dos espanhóis e dos italianos e depois criamos o nosso próprio modelo desse modo. Isto para dizer que a sociedade de alguma maneira também foi ouvida em parte, pelo menos. Demorou tempo e se calhar ainda bem, pronto, as coisas tiveram o tempo que tinham que ter. Nestas coisas também há a providência de Deus e há a soberania dele e o trabalho dele. A verdade é que num tempo certo, na minha ótica, tivemos pessoas que souberam dialogar e refletir sobre isto e pôr em cima da mesa a lei a funcionar. E portanto isto para dizer que era importante equilibrar aquela sensibilidade que a Célia trouxe, para não ficar a ideia que é uma lei feita num gabinete, mas não, realmente estas pessoas, houve um espaço de escuta limitada, muito limitada da sociedade, e por isso há que continuar a escutar e a caminhar, não é? Eu estive em algumas dessas reuniões, esse processo demorou, se não me engano, demorou 6 anos. Acho que foi ainda em 1995 que o Vera Jardim falou com o António Guterres, falou-lhe do assunto e começou a trabalhar. O então Ministro da Justiça, Vera Jardim, foi buscar o Conselheiro Sousa Brito, que era um homem experiente e vê-se, não é, pelo trabalho ótimo que fez. Eu estive em várias reuniões em que estava também o Conselheiro Sousa Brito, em que estava-me a tentar lembrar um outro jurista eminente, que é o diretor da Faculdade de Direito. Jorge Miranda, que na altura, o Jorge Miranda, já depois. Sim, mas não, era da Nova. Jorge. Agora não consigo lembrar o nome dele. Mas pronto, em várias reuniões que houve, e demorou realmente algum tempo, e saiu a lei, e eu acho que a lei. Claro, não era Bacelar, Bacelar é. O Bacelar Gouveia. Ok. O Bacelar Gouveia, exatamente, também. Lembro-me de ter estado num espaço, creio que onde é a comunidade islamita
Ismaelita. Ismaelita, com uma reunião também com ele, etc. E eu penso que nós, estes 20 anos, são 20 anos de celebração, porque apesar de tudo, apesar da lei não ser perfeita, é ótimo, é muito bem. Agora, o que eu acho que as pessoas que nos governam têm sempre que ter em mente, e os políticos em geral e os deputados, é que o Estado português é laico, mas a sociedade não é. Exatamente. Os Estados são laicos, mas as sociedades não são. Mas eu queria introduzir ainda aqui um outro aspecto, antes de terminarmos, estamos já em cima da hora, que é, e eu escrevi esta semana na Visão sobre isso, foram os 40 anos de fundação do COPIC, foi lá o Presidente da República, foi o Dr. Vera Jardim, vieram representantes europeus, também estrangeiros que estiveram nessa celebração, onde se assinou um documento das chamadas eco-igrejas, portanto tem a ver com o ambiente e um compromisso que foi assumido por protestantes, copicos, evangélicos, Aliança Evangélica Portuguesa, católicos. Esteve lá o presidente da Conferência Episcopal também a assinar o documento, onde se fez referência aos 20 anos também da Lei da Liberdade Religiosa, que estava para daí a dias. E o que é que fizeram as nossas televisões generalistas? A SIC nada, a TVI nada, a RTP pintou uma peça, enfim, aí deve ter 3 minutos, tudo com imagens dessa cerimónia, e só pôs uma frasezinha no fim a dizer que o COPIC tinha feito 40 anos. Pronto. Ou seja, passou completamente ao lado tudo aquilo. Quando se fala em liberdade religiosa, a meu ver, temos que envolver aqui a comunicação social. A comunicação social é um ator importante para que haja liberdade religiosa. E enquanto as televisões e os jornais e a comunicação social apenas focar os aspectos bizarros que existem em qualquer universo humano, não é? Das religiões, mas que existem em qualquer universo humano, se quisermos ver, e os escândalos, e não as coisas que são realmente importantes para a sociedade, nós não temos uma liberdade religiosa efetiva. E, portanto, como dizia o que Rogério há pouco, eles não chamam pessoas de outras realidades religiosas, de outras filiações religiosas, para discutir assuntos da sociedade. Quer dizer, é raríssimo isso acontecer. Tenho um amigo meu que é jornalista e que é uma pessoa que tem sensibilidade para estas coisas. É uma guerra sempre que ele queira fazer um programa com outras pessoas, porque a religião é uma coisa que não interessa à comunicação social. Ora, se não existe por essa via... A não ser quando há escândalo, não é? Exatamente. Se não é pelos aqueles programazinhos que são feitos só para os crentes das confissões, no fundo é aqui. Eu não vejo aqui, eu não tenho paciência para ver aquilo, desculpem lá a minha honestidade, são feitos para os crentes. Não é aí que as pessoas vão buscar informação e consciencialização, que a sociedade vai se consciencializar de que as coisas são realmente diferentes. E, portanto, creio que a liberdade religiosa aqui também fica um bocadinho ferida, não é? Porque, no fundo, portanto, o jornalismo é um quarto poder, não é? Tem muita influência nas pessoas, naquilo que as pessoas veem. Há pessoas que só veem televisão. Há pessoas que não leem jornais, que não leem livros, que não têm acesso à internet. E, portanto, acho que há aqui uma responsabilidade. Respondendo à questão da Célia, para ela me deixar ir embora. Porque é que queremos liberdade religiosa e para quê? Eu creio que a liberdade religiosa nós devemos-la querer, devemos-la desejar, porque é isso que permite não só que o cidadão carente tenha os seus direitos assegurados, inclusive na área religiosa, além de tudo aquilo que o Rogério disse, também o direito do testemunho, mas ele frisou isso também, de dar testemunho, não é? Testemunho público, mas também das próprias instituições terem liberdade de trabalhar, liberdade de funcionar em pé de igualdade com todas as outras instituições religiosas e desenvolver o seu munus pastoral e evangelístico.
que é no fundo aquilo que é o seu objeto, o seu objeto para que existem, não é? Que é ensinar a palavra de Deus, digamos assim, agora mais no âmbito cristão, que é o que eu conheço melhor, ensinar a palavra de Deus, enfim, promover a ética cristã, evangelizar, enfim, fazer missões, fazer trabalho social através de um ideal não propriamente humanista apenas em si, mas um ideal cristão, um ideal religioso, e uma lei da liberdade religiosa que garanta isso, é muito bom. Claro que uma mentalidade nesse mesmo sentido também alinhada seria muito melhor, não é? Ok. Então, o Brice há bocado foi mauzinho. Eu nunca sou mazinha, mas vou ser agora só um bocadinho. Além de subscrever tudo aquilo que o Brice acabou de dizer. Queria só, relativamente àquilo que ele disse, da ausência de informação e de formação, nomeadamente na nossa comunicação social, relativamente a estas matérias, eu tenho uma leitura um bocadinho crua disso e não vou tomar muito tempo com este assunto, está na hora de terminarmos. A verdade é que, quer queiramos, quer não, formal e informalmente, a Igreja Católica tem um enorme poder em Portugal. E digo isto com a tranquilidade de quem tem muitos irmãos católicos, irmãos no sentido espiritual e com os quais faço uma parte da minha caminhada e com quem tenho comunhão, portanto eu estou perfeitamente à vontade e com a consciência tranquila por saber que dentro da comunidade católica portuguesa existem várias realidades. Agora, pensem sempre nisto, mesmo em termos da liberdade religiosa. Mais difícil do que criar a lei foi pensar sequer na possibilidade de tirar privilégios à Igreja Católica. Eu conheço muito pouca gente, e refiro-me a líderes políticos, etc., em Portugal, que se arrisque a enfrentar a Igreja Católica. E se o caminho da evolução das mentalidades é demorado e complexo, este não o é menos. Porque muitas vezes a oposição não é feita já de forma clara, até porque a Constituição não o permite. Mas o poder está lá. O poder está lá. E é muito forte. É muito forte, é muitas vezes punitivo. Os tapetes são tirados debaixo dos pés das pessoas e, portanto, essa é uma outra discussão. Mas é real. É real. Sem dúvida nenhuma. Eu posso até dizer o seguinte, só lembrar, no final do primeiro confinamento que nós tivemos em Portugal, o nosso primeiro-ministro, António Costa, quando quis abordar a área religiosa para ver como é que se poderia retomar as celebrações religiosas presenciais, ele cometeu um erro. Aliás, eu escrevi isso na altura e continuo a dizer. Ele foi ter, nem sequer chamou o cardeal patriarca a São Bento. Ele foi ter com ele e só mais tarde é que falou por interposta pessoa com outras entidades religiosas não católicas. E isso é bem o espelho de uma discriminação ou de uma diferente, digamos, de um tratamento diferente entre realidades religiosas, digamos. Eu, na altura, até telefonei a uma deputada, minha amiga, e disse, então, mas como é que é? Do Partido Socialista, e disse, então, mas como é que é? O António Costa vai falar primeiro com ele, vai lá ao Palácio dos não sei quantos ter com ele, e não fala com os outros. Não, vou ver e tal, vou falar com o ministro e não sei o que e tal. Portanto, lá está, essa mentalidade também está nos governantes e há essa dificuldade. Aliás, não é só com a Igreja Católica, há 2 ou 3 poderes em Portugal que não se pode tocar. Mas, enfim, isso será para
para outro campeonato. Muito obrigado. Queremos agradecer muito especialmente ao nosso convidado, Muito obrigado, o Dr. Joaquim Rogério. Acho que tivemos uma sessão muito suculenta, excelente. Com certeza que as pessoas que nos estão a acompanhar tiveram a oportunidade de fazer muita reflexão sobre esta questão. Obrigado à Célia também. O Alfredo não pode estar connosco hoje. Esta é a nossa última sessão antes de férias. Como eu disse, havemos de voltar em setembro, se Deus quiser. E esta sessão, como todas as outras, vai ficar, portanto, depois disponível no YouTube também e no Facebook, que é indicado, portanto, José Brisolino, para quem quiser rever tudo aquilo que nós dissemos. Muito obrigado, boas férias para vocês, bom trabalho. Obrigada. Até à próxima. Célia, muito obrigado. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.